Amados, vamos abrir agora em 1 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Aleluia. Glória a Deus. Nazaré, venha ler comigo. Os homens, vamos ler os versículos ímpares. As mulheres, os pares. Glória a Deus. Aleluia. Homens, não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz: certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Continua. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Todos juntos. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos ficar de pé, irmãos, e orar uns pelos outros. Ninguém fique sozinho, amém? Cada um ore por alguém aí em nome de Jesus. Aleluia. Oremos junto com a Nazaré. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Pai, mais uma vez, Aleluia, pela Pai. sua palavra, pela sua presença. Pai, nós não merecemos esta dádiva, nós não merecemos a tua bondade, nós não merecemos a tua misericórdia, mas aqui estamos, Senhor, com nosso coração diante da tua presença, Aleluia. Clamando a ti, Pai, para Glória que o Espírito do Senhor, atentamente, Pai, esteja derramando sobre nós a tua graça, e que essa palavra nesta noite possa produzir em nós a vida do Senhor, Glória que essa palavra a possa, Pai, edificar a nossa fé, Aleluia. construir em nós, Pai, uma vida abundante da tua graça. Glória que o Espírito do Senhor, que é poderoso para nos transformar, venha exalar em nós o seu bom perfume. Venha, Senhor, transbordar em nós a tua presença. Glória Senhor Jesus, ensina-nos a aparecermos contigo, a agirmos como tu agiu, a vivermos o que o Senhor deseja, a negar a nossa vontade, e a renunciar o nosso eu, a renunciar as nossas fraquezas e as nossas debilidades, e colocar todo o nosso ser à disposição do Senhor, para que assim, Pai, tudo se cumpra conforme a sua soberana vontade. Pai, nós intercedemos por cada vida aqui nessa noite. Pai, que cada um dos irmãos possam ser edificados pela tua palavra. Que cada um venha dar ouvidos e ser praticantes dessa palavra. Que cada um de nós, Pai, possas ter a tua alegria, Pai, porque quão bom, Senhor, é ter a sua paz reinando em nosso coração. Aleluia. Como é bom, Senhor, olhar para esse mundo lá fora, Deus, e ver tanta destruição. E como é bom olhar para dentro de nós e ver o Senhor reinando, ver a tua paz, Senhor Jesus, exalando em nosso ser. Mesmo, Senhor, que tudo não vá bem, mas sabemos que há um Deus que tudo pode, há um Deus que tudo conhece, há um Deus que sabe exatamente a hora, o minuto e o segundo de nos alcançar com sua misericórdia. Lhe sou grata, meu Deus, por tudo que tu tens feito. Lhe sou grata, meu Deus, por este lugar, pela vida de cada um dos irmãos. Lhe sou grata, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Lhe sou grata, Deus, porque tudo que eu faça, Pai, é muito aquém do que já fizestes por mim, Senhor. Eu lhe dou louvores, Pai. O meu coração se rejubila na tua presença. Aleluia. E eu te engrandeço o teu nome nessa noite, Glória Senhor, porque a tua alegria está sobre mim, Senhor. Aleluia. Eu agradeço a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as tuas maravilhas, por todos os teus ensinamentos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós, porque não somos merecedores, mas ainda assim tu persevera em habitar em nosso ser. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor. Continue conosco todos os dias da nossa vida, porque sem ti não podemos viver. Glória ao teu santo nome, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Nazaré. Irmãos, poder estar assentados na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Chegamos no capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver onde é que ele se localiza aí dentro dessa carta. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios tem 16 capítulos. O título que eu dou para a epístola é Espirituais e não carnais. O apóstolo Paulo escreve essa epístola exortando os crentes da igreja de Corinto a serem homens espirituais e não carnais. Porque, infelizmente, no desenvolvimento da história da igreja, desde o primeiro século, por isso nunca foi diferente em nenhum século, sempre a igreja, como instituição na terra, ela produz dois tipos de crentes, dois tipos de cristãos. Cristãos verdadeiros, que são em menor número, são homens espirituais. Mas a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes, infelizmente, não são espirituais, são carnais. São pessoas apenas religiosas, pessoas que, apesar de dizer que creem em Jesus Cristo, não estão fazendo a vontade de Deus, não estão se santificando e não há salvação para elas. Paulo recebe notícias de que os coríntios estavam agindo como crentes carnais e por isso ele escreve essa epístola exortando, olha, sejam espirituais, não carnais. Carnais não tem salvação. A salvação é para homens e mulheres espirituais. Aleluia. Essa epístola, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução está nos 9 primeiros versículos, sobre os quais nós já pregamos aqui, chamados à santidade. Quem é crente, quem é cristão, o é porque foi chamado por Deus à santidade. No entanto, Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22:14, Jesus disse isso. Muitos são chamados à santidade, mas desses muitos, poucos vão realmente se santificar, por isso poucos são escolhidos. A maioria permanece sem se santificar, permanece como crentes meramente carnais. O desenvolvimento da epístola vai do capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 15. Eu dei o título de admoestações. O que é uma admoestação? É uma severa correção. Portanto, essa carta é uma severa correção, são severas correções de Paulo para esse povo que, como crentes, estavam errando, estavam andando errado e precisavam ser admoestados ou severamente corrigidos. E a epístola vai terminar no capítulo 16 com uma conclusão. Nós já vimos que esse desenvolvimento, admoestações, ele é formado de um outro desenvolvimento, pode passar, Lohane, chamado corrigindo desordens, e uma outra conclusão no capítulo 15. Do capítulo 1, versículo 10 ao capítulo 14 completo, eu dei o título corrigindo desordens. Porque no capítulo 14, Paulo vai terminar esse capítulo dizendo que Deus não é Deus de desordem. Deus é Deus de decência e ordem. Portanto, Deus não gosta de nenhuma espécie de indecência e também de nenhuma espécie de desordem. Pessoas indecentes devem se tornar decentes. E pessoas desordeiras devem se tornar ordeiras, organizar, ordenar a sua vida, desde as mínimas coisas até as maiores. Porque quem é fiel no pouco, Deus colocará sobre muito. Então, corrigindo desordens. E ele vai terminar com uma conclusão no capítulo 15,
uma conclusão soteriológica falando sobre ressurreição. E por isso que eu estou lembrando vocês, até chegarmos lá no capítulo 15, que toda a humanidade é formada de pessoas que vão viver para sempre. O ser humano tem começo de existência, mas não tem fim de existência. A morte física não é o fim da existência do homem. Todos os homens que morreram vão ressuscitar. E já estão marcadas 2 ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. A ressurreição dos homens espirituais. Das pessoas que viveram buscando saber qual é a vontade de Deus e obedecer essa vontade na sua vida. São poucos, são a minoria. Mas os justos serão ressuscitados primeiro. A segunda ressurreição vai acontecer no final do reino milenar de Cristo, quando todos os ímpios e também todos os cristãos que viveram como ímpios, crentes carnais, vão ressuscitar para serem lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre, no estado de eterna condenação. Sobre essas ressurreições, falaremos melhor quando chegar então no capítulo 15. Esse desenvolvimento, portanto, chamado Corrigindo Desordens, é a parte principal da epístola, que se divide em 2 partes, parte 1 e a parte 2. A parte 1 eu dei o título de repreensões e a parte 2 de orientações. Por quê? Porque quando as pessoas cometem erros, elas cometem por 2 razões. Primeiro, se elas cometerem erro por rebeldia, o que é cometer um erro por rebeldia? É cometer um erro sabendo muito bem que está errado, tendo consciência de que o que está fazendo está errado. Quem peca por rebeldia tem que ser severamente repreendido. Até quando criança, a Bíblia fala, não poupe a vara. A estultícia fica ligada na criança e é a vara da disciplina que vai livrá-la dela. A Bíblia fala de correção. Portanto, repreender quem está pecando por rebeldia. Mas tem gente que erra não por rebeldia. Tem gente que erra por falta de orientação. Então, a parte 2 é de orientações. A parte 1, repreensões, onde os coríntios estavam errando por rebeldia. E a parte 2, orientações, onde eles estavam errando por falta de orientação. A parte 1, nós já acabamos quarta-feira. Hoje, no capítulo 9, nós estamos começando a parte 2. Amém? Então pula para a parte 2, Lohane, lá na frente. Pode pular. Mais. Isso. Aí, parte 2, orientações. A parte 2 é formada de 2 blocos. O bloco 3 e o bloco 4. Porque o bloco 1 e 2 estão lá na parte 1, que nós já vimos. A parte 2 tem 2 blocos, o bloco 3 e o bloco 4. O bloco 3 vai tratar da congregação, de coisas ligadas à reunião da igreja. A congregação da igreja, nos capítulos 9, 10 e 11. E o bloco 4 vai falar sobre um assunto em particular, muito importante, quase que exclusivo aí de 1 Coríntios, que são os dons espirituais e o uso desses dons dentro da congregação, nos capítulos 12, 13 e 14. Hoje nós estamos então no bloco 3. Bloco 3,
que vai do capítulo 9 ao 11, e esse bloco 3 tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução do bloco 3 é todo o capítulo 9 que nós lemos hoje, que eu dei o título de Ministros. O papel e o caráter e o perfil dos ministros de Deus no meio da congregação. E os capítulos 10 e 11 é o desenvolvimento do bloco 3. Nós vamos ver amanhã, o capítulo 10 amanhã de manhã e o capítulo 11 amanhã à noite. A relação com relação aos membros da Igreja de Cristo Jesus, aos membros da congregação, como devem ser as suas atividades. Pode passar, Lourenço, para ver o desenvolvimento que nós vamos ver amanhã. De manhã, o capítulo 10, Paulo vai fazer uma comparação entre a antiga congregação de Israel no Antigo Testamento, os erros que eles cometeram, para que a igreja, que é a nova congregação, não caia nos mesmos erros e pecados deles. E amanhã, isso vai ser amanhã de manhã, amanhã às 10 horas, 10 horas o capítulo 10, amém? 10 horas o capítulo 10. E à noite, amanhã à noite, o último domingo do mês, nós vamos ver o capítulo 11, terminando o bloco 3, que vai tratar de dois assuntos curiosos. O mais curioso aí é o uso do véu, que as mulheres teriam que usar um véu na cabeça. Vamos ver amanhã à noite o que significa isso e também algumas orientações sobre a Santa Ceia, que nós celebramos aqui uma vez por mês, sempre no segundo domingo. Esses assuntos estão no capítulo 11 de 1 Coríntios, amém? Volta um pouco aí, Lohane, lá para onde está a introdução aí. Hoje nós estamos na introdução do bloco 1, ministros. Se o bloco 3 trata de todas as coisas referentes à congregação, o bloco 9 começa tratando acerca dos ministros de Deus, o papel e o perfil dos ministros de Deus frente à congregação, frente à igreja. Aleluia? É isso que nós lemos aqui no capítulo 9. Que eu gostaria de ressaltar nesse capítulo 9, o versículo de número 23. Capítulo 9, versículo 23. Onde Paulo diz assim, como ministro de Deus, ele diz isso: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Repitam vocês bem forte. O que Paulo disse aqui nesse versículo é o resumo do que faz um verdadeiro ministro do Evangelho de Cristo. Assim como no meio do povo de Deus, amados, há muitos chamados e poucos escolhidos, há uma maioria de homens carnais e uma minoria de homens verdadeiramente espirituais, isso também acontece no meio dos ministros de Deus. Ministros, aqueles que principalmente usam ou são ordenados com o título ministerial de pastores. Mas não só pastores, tudo que você ouve aí em igreja, diácono, presbítero e pastor, biblicamente é a mesma coisa, embora algumas denominações façam distinção, biblicamente não há distinção, presbítero é pastor, pastor é presbítero, não há diferença bíblica em relação a isso. A Bíblia fala também de bispos, tá? Bispos ou episcopos. Tá? Basicamente são 3 ministérios administrativos na igreja: diaconia, presbiterato e episcopado. Diaconia, dos diáconos, diáconos são ministros de Deus. Presbiterato, pastores, pastores são ministros de Deus. E episcopado, dos bispos, bispos são ministros de Deus.
de uma maneira particular. Porque de uma maneira geral, todos os crentes são ministros de Deus. De uma maneira geral, irmãos, todos os crentes são ministros de Deus. Porque são chamados a servirem o reino de Deus com suas vidas. Aleluia? Com o seu testemunho cristão, com o testemunho da sua fé. Todo crente é um ministro de Deus. Portanto, o que eu vou falar aqui dos ministros, cabe a todo crente. Mas só que existem ministros de Deus de uma maneira geral, que são todos os crentes, que todos têm o ministério de evangelizar, todos têm o ministério de darem testemunho de Cristo Jesus, todos têm o ministério de orar pelo mundo, de pregar o evangelho nesse mundo, de ser sal da terra e luz do mundo. Mas existem ministros de um ponto de vista particular, ministros em particular, que a Bíblia no Novo Testamento cita três. Diáconos, presbíteros, que é a mesma coisa de pastores, e bispos, que é a mesma coisa de supervisor. Bispo significa, em português, supervisor. Alguém que supervisiona tudo o que acontece na igreja do Senhor Jesus. Amém? O ministro, entre os ministros de Deus, amados, vamos falar agora dos ministros em particular. Pessoas que têm chamado de Deus para esse ministério diante do povo de Deus, tal como no meio do povo de Deus, tem ministros chamados e tem ministros eleitos. Ministros chamados são ministros carnais. Infelizmente, tem ministros, tem pregadores, tem ministros pessoas com título de ministro de Deus, mas que não são homens espirituais. São homens carnais. Não são homens eleitos, são chamados. Não estão entre os poucos escolhidos, estão entre os muitos chamados. E é daí que provém uma grande gama das heresias, dos erros, de pregações erradas, baseadas em desconhecimento da palavra e em interpretações erradas da palavra de Deus. Quem anda interpretando a Bíblia errado e pregando heresias por aí, são ministros? São, mas não são ministros eleitos. São ministros chamados, não são ministros que são definidos como homens espirituais, são ministros definidos como homens carnais, e eles não têm salvação. Eles estarão no lago de fogo e de enxofre, não na glória, não no céu, porque são falsos ministros. E a Bíblia alertou muito sobre falsos ministros. Vamos ver Pedro falando um pouco disso. Me veio à mente, agora o Espírito Santo me trouxe aqui, a segunda carta de Pedro, para nós fazermos uma comparação. Abra então aí no Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1, vai nos deixar bem claro essa questão que eu acabei de falar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Leiam bem forte.
Viram que o apóstolo Pedro disse? Ele começa fazendo uma comparação com o Antigo Testamento, com o povo do Antigo Testamento. Assim como no meio do povo, esse povo aí que ele começa falando é o povo do Antigo Testamento. É o povo de Israel do Antigo Testamento. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, no Antigo Testamento teve verdadeiros profetas. Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel foram verdadeiros profetas, mas no meio deles surgiram falsos profetas. Assim como no meio do povo do Antigo Testamento surgiram falsos profetas, Pedro diz, assim também haverá, colocando para o futuro, haverá entre vós agora é a igreja, falsos mestres, os quais introduzirão, sabe como eles introduzirão? Ó, dissimuladamente, quer dizer, disfarçadamente, de uma maneira que as pessoas que não têm conhecimento não percebem, tá? Dissimuladamente, heresias destruidoras. O que são heresias? São mentiras ensinadas como se fossem verdades. Doutrinas mentirosas ensinadas como se fossem verdade, até usando a Bíblia, até usando o nome de Jesus. Mas são heresias destruidoras, porque destroem a igreja, destroem a fé, destroem crentes, destroem famílias inteiras. São heresias que não trazem vida, trazem morte, trazem destruição. Trazem o contrário de edificação, não edificam, destroem. E essas heresias, atenção, elas não começam renegando Jesus, mas elas vão chegar até o ponto de renegar Jesus. Elas não começam negando Jesus, não, porque seria muito na cara. Elas começam falando de Jesus. Não começam renegando Jesus, mas aonde vão chegar? Vão chegar até o ponto de renegarem o soberano Senhor. E esses hereges trarão sobre si mesmos repentina destruição, porque serão condenados. Bem claro, amados? Foi bem entendido isso? Volta para 1 Coríntios 9. Vamos falar agora de verdadeiros ministros. Esquece um pouco os falsos ministros, embora seja difícil esquecê-los, porque estão por aí o tempo inteiro. E são os que mais fazem sucesso, são os que mais acampam na mídia, são os que mais têm canais de televisão por aí e mais enriquecidos para pregarem heresias. A verdade não faz sucesso como a mentira faz sucesso. Mas vamos falar sobre verdadeiros ministros agora, que entre todos os ministros são minoria. Assim como escolhidos são poucos em relação aos muitos chamados, também são poucos ministros fiéis em relação a uma maioria, irmãos, uma maioria de ministros infiéis. Há uma maioria de ministros infiéis, infelizmente. A maioria dos ministros são infiéis. A minoria são fiéis, são verdadeiramente ministros eleitos de Deus. Como vive um verdadeiro ministro de Deus? Paulo, como um deles, resumiu aí no versículo 23, 1 Coríntios 9, 23. Um verdadeiro ministro é alguém que tudo faz por causa do Evangelho, com o fim de se tornar cooperador com ele. Isso é uma frase que define um verdadeiro ministro. Um verdadeiro ministro, tudo quanto ele faz por causa do Evangelho,
ou mudando um pouco a frase, pela causa do Evangelho de Cristo Jesus. Para quê? Para se tornar cooperador com o Evangelho. Porque o Evangelho, por si só, faz o seu trabalho sozinho. A palavra de Deus percorre toda a terra. Quando Paulo estava preso, ele escreveu aos Filipenses dizendo assim, ó, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada, não está acorrentada. A palavra de Deus é livre. A palavra de Deus é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho percorre a terra, fazendo todo o trabalho que ele tem que fazer. Ministros de Deus, não estamos fazendo todo o trabalho de Deus, não. Todo o trabalho de Deus está sendo feito pela própria palavra de Deus, pelo próprio Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Evangelho de Deus. E Jesus está agindo em toda a face da terra. Independente da igreja, independente de ministros, Jesus está agindo no mundo inteiro. Quando ele levanta ministros, esses ministros são apenas meros cooperadores, que trabalhamos em cima daquilo que o Evangelho já está fazendo. Somos apenas ministros do Evangelho, somos apenas cooperadores com o Evangelho. Cooperar é o quê? Operar junto com. Operar é trabalhar. O trabalho maciço, o trabalho grosso, Jesus faz sozinho. O trabalho de verdade do Evangelho, que é Jesus, amado, Jesus realiza sozinho. Jesus faz sozinho. Ele chama ministros, e esses ministros não fazem o trabalho. Eles são auxiliares, eles são cooperadores. Para quê? Para serem instrumentos de Deus na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Esse é o trabalho do ministro de Deus. O verdadeiro ministro de Deus. O verdadeiro ministro de Deus é alguém que pode falar como Paulo: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Leiam vocês mais uma vez. Aleluia. Amados, ministro vem de ministério. É uma palavra latina, do latim. Tanto ministro como ministério é uma palavra que vem do latim. E é uma palavra que ficou bonita. E por isso a gente se deixa levar pela boniteza da palavra. Mas a tradução de ministro é servo. E a tradução de ministério é serviço. Entendeu? Ser ministro é ser servo. Realizar um ministério é realizar um serviço. É que a palavra serviço no latim é ministério. E a palavra servo no latim é ministro. Aí essas palavras se encheram de tanta importância, e as pessoas acham assim, olha, que é um status ser um ministro. Amado, ser um ministro é ser um servo. É ser, vou usar outra palavra para servo, é ser um escravo. O escravo não é o dono da casa, o escravo é escravo do dono da casa. O escravo não faz na casa o que ele quer. O escravo faz na casa o que o dono da casa manda ele fazer. Isso é que é ser ministro de Cristo. É ser escravo de Cristo. É ser servo de Cristo. É ser obediente a Cristo.
E não podemos fazer nada além do que ele mandou. Fazer apenas o que ele mandou. E Jesus disse assim, que o servo, depois que faz tudo o que o seu Senhor mandou, ele deve dizer assim: eu sou um servo inútil. Porque eu fiz apenas aquilo que me foi mandado e nada além. Uma das características dos falsos ministros é querer fazer coisas que o Senhor não mandou. É querer ensinar coisas que o Senhor não mandou. É querer inventar coisas que o Senhor não mandou. O servo só pode fazer o que o Senhor mandou ele fazer. O servo só pode ensinar o que o Senhor mandou ele ensinar. Ele não pode acrescentar nada. Ele não pode aumentar nada. Isso é o servo. Servo não inventa. Servo obedece. Aleluia. O evangelho da salvação é evangelho de obediência. Ser ministro é ser servo. Pastor, vou falar como pastor. Pastor não é profissão. Tem muita gente por aí em igrejas, as igrejas estão se transformando em empresas. Errado, igreja não é empresa. E os ministros das igrejas se tornando em profissionais. Igreja não é empresa e ministério evangélico, ministério cristão não é profissão. Quando eu preencho fichas por aí, né, tem gente que fala assim, tem gente que me conhece, a sua profissão é pastor. Eu falei, não, de jeito nenhum, não põe pastor aí não. O senhor não é pastor? Eu sou pastor. Mas isso não é profissão. Pastor não é profissão. Eu falo, coloque aí professor. Eu sou professor. Eu dou aula no seminário Instituto Bíblico de Anápolis. Sou assalariado, por isso sou profissional ali do ensino. Então coloque aí, onde eu faço ficha por eu preencher alguma coisa, quando chega profissão, coloca professor. A profissão de Paulo era fabricante de tendas. Essa era a profissão de Paulo. Mas ele foi chamado para ser apóstolo. Uma profissão que já acabou. Profissão não, esquece isso. Um chamado que já acabou. Ele foi um dos apóstolos escolhidos a dedo por Deus. Um ministro de Deus. A profissão dele não era ser apóstolo. A profissão dele era ser fabricante de tendas. Ministério não é profissão. Ministério é serviço. Aleluia. No entanto, não confundam uma coisa com a outra. Mesmo não sendo uma profissão, uma das ideias que Paulo trabalha aqui no capítulo 9 é que o ministro de Deus deve ser recompensado pelo trabalho que ele realiza no ministério, na pregação do Evangelho. E Paulo usa aqui, para explicar isso, Paulo usa o exemplo do boi. Capítulo 9, versículo 9. Vamos ler o versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Aí Paulo fala, acaso é com bois que Deus se preocupa? Leiam vocês, versículo 9. O boi que lá na lavoura pisa o trigo, ele pode comer do trigo.
Não atarás a boca ao boi que debulha. Aí Paulo fala, Deus mandou falar isso porque ele estava preocupado com os bois? Não, Deus não falou isso por causa dos bois. Por causa de quem que Deus falou isso? Por causa dos seus ministros, dos seus servos, que realizam um serviço não reconhecido profissionalmente na sociedade. Pastor não é uma profissão. Diácono não é uma profissão. Bispo não é uma profissão. Ministro de Deus não é uma profissão. Aí Paulo trabalha a ideia de que, né, que a pessoa que semeia coisas espirituais, veja o versículo 11, tem diante de Deus o direito de recolher bens materiais. 1 Coríntios 9, 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Leia bem forte. Estão vendo aí bem claro? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Os ministros de Deus, tá? Os ministros de Deus que semeiam coisas espirituais, porque coisas espirituais não têm preço. Coisas espirituais não têm preço. Não dá para se estipular um salário, porque não há salário que pague as coisas espirituais que são ministradas. Coisas espirituais não têm preço. São caríssimas. Todo o ouro do mundo, todos os bens do mundo não pagam coisas espirituais. Qualquer salário estipulado seria injusto. Por isso a orientação bíblica é que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Vamos ver aqui para frente, versículo 14. Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Repitam. Atenção. Todos os crentes devem pregar o Evangelho. Mas ele não está falando aqui de todos os crentes. Está falando aqui dos ministros em particular. Ministros em particular que dedicarão, por chamado de Deus, por vocação de Deus, dedicarão suas vidas na pregação do Evangelho, devem viver do Evangelho. E quem ordenou isso? Quem ordenou isso? Quem ordenou isso? Está no início do versículo. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ou seja, a pregação ministerial do Evangelho por parte de verdadeiros ministros de Deus, por parte de verdadeiros pastores chamados por Deus, tá? É a ministração de coisas espirituais para a edificação da igreja, dá a esses verdadeiros ministros o direito de recolher bens materiais para a sua vida e subsistência
subsistência na terra. Vamos ver uma outra palavrinha que Paulo fala sobre isso na primeira carta a Timóteo. Vamos abrir em 1 Timóteo, tá? Para entendermos isso aqui claramente. Isso é a palavra de Deus. 1 Timóteo, deixa eu ver se é o capítulo, não sei se é o capítulo 3 ou 4. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Leiam bem forte. Aham. Tá bem claro aqui? Quem verdadeiros ministros de Deus, que olha aqui, se afadigam, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino, claro, ensino da correta doutrina, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Eu conheci um coronel reformado da base aérea, que foi meu aluno no seminário. Um crente assim, um homem zarrão, assim, crente, já reformado, já aposentado, um homem assim muito alegre, muito crente mesmo, muito fiel na palavra, né? E eu dando aula para ele, um dia lá no meio da classe, ele falou assim, naquela época que falava muito do jogador Ronaldinho, do salário que o jogador... Pastor, não entendo uma coisa. Como que um jogador de bola ganha uma dinheirama daquela? Porque para mim o senhor é uma pessoa que merecia ganhar muito mais do que qualquer Ronaldinho nesse mundo. Pelo que o senhor está ensinando aqui para nós, aqui nessa sala de aula. Toda a sala riu dele, né? Porque ele era muito engraçado. Mas ele entrou exatamente no mesmo espírito que Paulo falou aqui. Verdadeiros ministros de Deus, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. O que é um honorário? Salário. Dobrados honorários. Por isso que ele fala no versículo 18, de novo ele fala dos bois. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Leiam vocês. Aleluia. Então Paulo diz que os ministros do Evangelho devem viver do Evangelho. E viver de maneira digna. Para quê? Para que não sejam devedores de nada. Se eu tiver dívidas que eu não pago, eu não poderia estar aqui. Se eu tiver dívidas que eu não dou conta de pagá-las, porque eu não ganho suficientemente para isso, e sou devedor, estou com o nome no Serasa, no SPC, eu não posso pregar o Evangelho diante da Igreja de Deus. Sabia disso?
Quem prega o evangelho, ministros de Deus que pregam o evangelho diante da igreja, tem que dar o testemunho de poder dizer: não estou devendo nada a ninguém. Meu nome está limpo. Sabia disso? Sabiam disso? E se eu tenho que estar com o nome limpo, então eu tenho que ter condições de suprir todas as minhas necessidades e da minha família. Isso é justo e digno diante de Deus, porque eu não escolhi ser ministro, mas fui escolhido por Ele para sê-lo. Entenderam essa palavra, irmãos? Alô, som, entenderam essa palavra, irmãos? Porque o diabo persegue muito isso, de várias maneiras, vou dizer duas. Uma das maneiras que o diabo persegue é falando nas pessoas: não vou dar dízimo na igreja, não, que eu não vou dar dinheiro para pastor. Por que não vai dar dinheiro para pastor? Vai dar para quem? Vou dizer para quem que vai dar. Vai dar para os fabricantes de cerveja? Vai dar para os fabricantes de cigarro? Mas não pode dar para pastor. Por quê? Por que essa perseguição gratuita? Porque o diabo que inflama isso. O diabo que inflama isso. Quem tem bons pastores que verdadeiramente pregam o evangelho, por causa desse evangelho, não vai ter jamais um pensamento como esse. Outra forma que o diabo persegue isso, essa situação de honorários para ministros de Deus, é pessoas que acham que compram o pastor com o seu dinheiro. Compram o pastor com o seu dízimo. E geralmente esses gostam até de declarar: ó, pastor, estou dando aí para o senhor tanto aí, viu? E é por isso que Jesus falou: quem dá com a mão direita, que a esquerda não saiba. E que a tua oferta fique em segredo. E teu pai, que vem em segredo, te recompensará. Porque tem gente que acha que pode comprar. Eu já tive muita essa experiência de pessoas dando dízimo na minha mão, pensando que vai me agradar. Aí quando eu não faço nada para agradá-lo, eles param. Por quê? Porque estava fazendo para tentar colocar sobre mim alguma responsabilidade sobre o que estavam, entre aspas, doando, porque quem faz isso não está doando. Quem faz isso está querendo comprar alguma coisa, e isso é do diabo. E foi dentro dessas questões que Ananias e Safira morreram. Foi no aspecto da doação. Portanto, isso é sério diante de Deus. Aleluia. Com certeza, todo ministro tem consciência de que a prestação de contas dele, do que ele usou dos bens materiais que foi recolhido pela pregação do Evangelho, ele prestará contas diante de Deus. Se usou isso bem, se administrou isso bem, se usou isso mal, se administrou isso mal. Não é diante da igreja que ele vai prestar contas. Porque diante da igreja ele deve ser considerado como ministro de Deus, despenseiro dos bens espirituais e, portanto, merecedor de recolher bens materiais. Está bem claro, amados? Estou aqui de cara limpa falando exatamente isso aqui para vocês.
O apóstolo Paulo já sabia tanto do peso que isso é, mas é um direito, ele não disse contra o direito, que em capítulo 9 que nós lemos, ele fala assim, que ele mesmo, ele como apóstolo Paulo, ele decidiu, por ele mesmo, abrir mão desse direito. Abrir mão desse direito. Para que ninguém dissesse nenhuma palavra, assim, ó, nós alimentamos o apóstolo Paulo aí, nós compramos as roupas dele, nós cuidamos dele aí. O que é algo tremendamente evangélico. Aleluia, amados. Glória a Deus. Dentro desse esquema eu quero terminar dizendo o seguinte, ó. Eu sou, assim, muito feliz no meu ministério, na pregação do Evangelho. Eu tenho consciência diante de Deus de todas as coisas. A nossa igreja tem um estatuto jurídico, renovado anualmente, aprovado em cartório. Tem uma diretoria, tem tesoureiro e vice-tesoureiro que trabalham. Tudo que entra aqui de dízimos e ofertas, porque aqui não entra mais nada, eu não faço comércio, não vendo nada, não faço arrecadação material de nenhum outro tipo, porque eu quero ser fiel à palavra de Deus. Tudo que entra aqui é contabilizado, não tem caixa 2, nem 3, nem 4. Tudo é contabilizado, tudo é registrado em ata. Tem contador, com todas as notas fiscais, com todos os recibos, exatamente tudo. E o Senhor nunca deixou faltar nada. A nossa congregação não é grande, porque eu não trabalho com a finalidade de ganhar dinheiro. Igrejas grandes trabalham com a finalidade de ganhar dinheiro. Eu trabalho com a finalidade de pregar o Evangelho. O dinheiro que entra aqui não é muito. O aluguel desse galpão aqui é R$2.000. Fora outros gastos que nós temos. Eu não sei quem dá dízimo e quem não dá. E vocês nunca vão receber um telefonema meu ou uma visita minha dizendo assim, eu vim na sua casa para saber se não está dando o dízimo, eu queria saber por quê. Se você não der o dízimo, o problema é seu com Deus. Se você der, a recompensa é sua de Deus. E está acabado. Eu não quero saber. Mas Deus opera nos seus eleitos, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu falo sobre dízimos, eu toco no exemplo de Abraão. Porque tem crente que é assim, que diz que dá o dízimo, mas coloca um rastreador no seu dízimo para saber, eu quero saber onde o meu dízimo está sendo gasto. Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha, e ele era muito rico. De tudo que ele tinha a Melquisedeque. E eu faço a seguinte pergunta. Abraão foi prestar contas com Melquisedeque sobre como Melquisedeque gastou o dízimo? Respondam para mim. Porque quem põe o rastreador no seu dízimo não está dando, está comprando alguma coisa e quer saber o que foi comprado. Por isso ele quer prestação de contas. Esse dízimo não é dízimo. Esse dízimo não é uma dádiva. Esse dízimo não é uma oferta. Dízimo é uma oferta que eu dou. E como trabalhador eu também dou. Que eu dou e não quero saber o que foi fazer, porque eu dei. Porque Deus me deu gratidão no meu coração para dar.
E Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia? Com desprendimento. Então esse capítulo 9 de Coríntios foi uma oportunidade que o Senhor deu para nós de aprendermos seriamente acerca dessa questão. A pregação do Evangelho não pode sofrer nenhuma influência, nem do capitalismo, nem do materialismo desse mundo. A pregação do Evangelho é pela fé, é pelo amor, é pela graça que Deus opera em nossos corações. E obedecemos em tudo a sua palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite em que o Senhor nos deu a graça e a oportunidade de tocarmos nesses assuntos, de falarmos sobre tais coisas importantes, relevantes para a nossa vida. E acerca desse assunto, ó Pai, eu quero usar agora a autoridade espiritual que o Senhor me deu para repreender toda obra e ação do inimigo, que trabalha o egoísmo, que trabalha o materialismo, que trabalha a inveja, que trabalha o pecado, que trabalha essas coisas mundanas, e nós não queremos entrar nessas coisas e nem nos submeter a essas coisas por nenhum segundo da nossa vida. Nós somos do Senhor, o Senhor é que é o nosso pastor, e jamais permitirá que tenhamos falta de qualquer coisa. Tu és o provedor de todas as coisas, especialmente na vida daqueles que lutam e se afadigam e se esforçam para serem sinceros e verdadeiros diante do Senhor. É para a tua glória que aqui nos reunimos para aprender essas coisas, que é a tua palavra, que é a tua verdade, em nome de Jesus. Toca agora, Senhor, em todos os corações, cura-os, tira toda a nuvem acerca desse assunto, e que nós possamos entender, ó Deus, que há verdadeiros ministros e falsos ministros, que há bons ministros e maus ministros. E nós estamos aqui num ministério, Senhor, onde queremos ser e formar bons ministros do Senhor em Cristo Jesus. E te louvamos com tudo o que o Senhor mandou fazer na sua palavra, inclusive com os nossos dízimos e nossas ofertas, que sejam sempre para a glória, louvor do teu nome, pela causa do teu evangelho, em nome de Jesus.